noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberta de Souza. Bem-vindo ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus. No dia de hoje nós vamos ver São Paulo. São Paulo que nos traz a batalha sobre aquele pensamento intrusivo. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha. Bora pro vídeo? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois eu tenho a capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado. Essa lei que está em meus membros. Infeliz que eu sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, gente, que interessante, né? São Paulo dizendo, claro, que quando ele quer fazer o bem, ele termina fazendo o mal. Porque, gente, a gente pode pensar assim, nossa, que enredado, que enredo esse negócio, né? Não é enredo. Nós não temos a capacidade de fazer o bem, porque não está em nossa carne fazer bem, não está na minha vontade fazer bem, e sim Deus, né? Tem uma passagem bíblica que Jesus fala, ninguém é bom, só Deus é bom. Aí explica um pouquinho aquilo que São Paulo está dizendo nessa passagem, né? É através do Espírito Santo que nos conduz, né? Que nos ilumina a nossa mente para fazer coisas boas, não a nossa carne, né? A carne, ela quer pecar, minha filha, né? Eu sempre falo pecado, nossa senhora, se ele fosse ruim, se tivesse uma sensação ruim na carne, as pessoas não pecavam, né? Ele é ruim no espírito e na carne também, mas não é aquela coisa assim, né, de você firruar e sentir, né? Você até pensa, né, um pecadinho só, não vai acontecer nada. Aí depois sua casa tá de perna revirada, você não sabe o que é, né? E o pensamento intrusivo, né? Eu sempre digo ao meu esposo isso. Tem pessoas, nós temos tendência à maldade, mas tem gente que é mais. Por quê? Porque deixa se levar pelo aquele pensamento intrusivo, né? Ai, uma olhadinha, ninguém tá vendo, né? Ou até no pensamento mesmo, né, gente? Não é só no atuar, no pegar, no fazer, no executar, mas daquilo também que tá no nosso coração, né? Porque nós somos maus, nós temos tendência à maldade, né? Então, muitas vezes a gente, né, nas notícias agora é o que mais tem. Você abre a notícia, gente, aqueles crimes brutais, aquelas coisas, aí você fala assim, nossa senhora, mas como é que aquela pessoa fez aquele ato de brutalidade? Gente, deixou-se levar, né? Por aquele pensamento, né? Se afastou de Deus, né? Porque isso não é voz de Deus, né? Isso que nós temos que entender, né? Não é vontade de Deus que nós perecemos, é nosso livre-arbítrio e nós fazendo caso à carne, né? Aquele pensamento intrusivo, aquele pensamento destrutivo, né? A gente tem que começar a pedir ao Espírito Santo que nos guie, sempre a presença do Espírito Santo, sempre dizendo a Deus, Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha, né? Porque a minha vontade gente, estar lá em Cancún, lá na Maldívias, sabe, tomando aí meu refresco, com o pé na água, na praia, né?
Mas é vontade de Deus que eu esteja lá? Ou é vontade de Deus que eu esteja aqui servindo a Deus? Levando a palavra de Deus para mais pessoas. Olha só que interessante. Não que eu não possa ter momentos de lazer, né? Mas isso é prazer para a carne. Eu estou alimentando a carne. Eu não estou alimentando o meu espírito, né? Então, a gente tem que deixar de alimentar a carne e alimentar o espírito. Deixar esses pensamentos intrusivos. Vocês, muitas vezes, não têm vontade, sabe, de jogar tudo pro alto, né? Por exemplo, a gente, quando tá de TPM, a gente passa por essa revolução, né? Na TPM, dá vontade, gente. A minha vontade é de deitar, pegar um copo de sorvete, sabe? E ficar deitadinha vendo Netflix. Eu não tenho vontade que você nem olhe pra mim, né? São pensamentos intrusivos. Por quê? Pensamento da carne. É prazeroso pro corpo. Não que eu não possa fazer, mas seria entregar-se àquela vontade do meu corpo, né? Então, deixar de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. O que significa isso? Deixar de estar evangelizando, deixar de estar produzindo, servindo a Deus, para estar descansando, né? Alimentando o corpo, né? Então, olha só, é muito bonito essa semana, né? Paulo nos tem ensinado muita coisa, gente. A obedecer a Deus, a servir a Deus, a não deixar se dominar pelo pecado, a frutificar, né? Não deixar se dominar pelo aquele pensamento, não deixar se dominar pelo aquele pensamento intrusivo, aquele pensamento mau. Nós somos tendência à maldade, né? Sem Deus na nossa vida, gente. Então as pessoas, aquele crime foi horroroso. Gente, se a pessoa não tem Deus na vida dela, a tendência é essa e a pior, né? Jesus, no passagem na Bíblia, Jesus diz, né, que no fim dos tempos, os corações das pessoas ia esfriar, né? O amor das pessoas ia esfriar. E nós vemos, gente, é pai matando filho, filho matando pai, é violência contra criança, é abuso contra criança, contra mulher, contra idoso. Que é narcisismo, é psicopata, é aqui, é lá, é tal coisa, é TH, tanta coisa. Gente, mas tá na Bíblia isso. No fim dos tempos, os corações das pessoas, o amor ia esfriar. O que significa isso, gente? Nós afastamos de Deus, né? Nos entregando a nossas paixões, os nossos corpos às nossas paixões, né? E o que dá? B.O., minha filha. B.O., imagina uma casa que ninguém reza. Então, no dia de hoje, gente, hoje é sexta-feira, hoje é dia de jejum, de oração, é dia do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, né? Que nós possamos pedir o sangue de Jesus para que nos guie no caminho que temos que seguir. E para você na sua casa, né? Hoje Deus está tocando no meu coração, só você reza, né? Nós começamos o dia domingo, né, gente? A semana ela começa no dia domingo, vendo Moisés que subia ao monte, enquanto Josué, né, lutava contra Amaleque. Enquanto Moisés estava com os braços abertos, levantados, erguidos, Israel vencia. Quando Moisés baixava os braços, Amaleque vencia. Que significa isso, minha irmã, meu irmão? Você é primícia. Ontem nós estávamos falando do ministérios, né, dos talentos. Você é primícia, né? Eu acho tão bonito, gente, quando a gente vai na igreja, aí você vê aquele banco, né, que é mãe, é pai, é esposo, filho, né, toda a família sentadinha no banco. Aí você olha para o seu lado tá vazio, né? Mas, meu irmão, você é primícia da sua casa. Assim como Moisés naquele monte, né? Arão tinha duas pessoas.
segurando o braço de Moisés para que Moisés conseguisse, né, gente? Imagina você tá o tempo todo com os braços abertos. Isso é uma penitência boa, viu? Vou ensinar para você. Vamos fazer uma parêntese aí da história de Moisés. Se você tá passando por uma situação muito difícil na sua casa, né, de vícios, dependência química, escassez na vida profissional, escassez de dinheiro, dívida para pagar, você vai parar no frente ao sacrário, você vai colocar de joelho, abrir os seus braços, né? E você vai ficar de joelho rezando o Salmo 150. Essa é a penitência que Deus está pedindo para você fazer, para você conseguir essa graça que você está aí lutando para você conseguir, tá? Voltando à história de Moisés, você é primícia na sua casa, né? O que significa ser primícia? Você é a que vai escutar a voz de Deus, você vai lutar pela sua família. O que Moisés estava fazendo? Moisés estava em luta, era oração. Ele estava aí, né, em oração para aquele povo. E a gente não quer orar pela família, né? Qual é o pensamento intrusivo? É aquele pensamento destrutivo. Se fulano não quer rezar, se fulano tem vícios, se fulano pinta o caneco, por que eu tenho que fazer? Isso é um pensamento intrusivo, que isso não é um pensamento de Deus. Porque Deus não quer que a sua família pereça. Deus chamou você, né? Deus chamou você. Aí, na fé, você tem que profetizar. Quando aquele marido chegar bêbado em casa, aquele filho chegar drogado em casa, ter uma violência na sua casa, aquele marido, né, violento, aquele filho, né, que só Deus na vida dele, ou aquele parente difícil, você tem que, em vez de você falar, ai, na minha vida nada dá certo, nossa senhora, eu vou parar de rezar. Minha filha, profetiza, abra sua boca e profetiza. Na minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, o poder de Deus é minha fortaleza, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se tu crer, será salvo, tu e a sua casa. Você começa a profetizar sobre a sua casa. E entender que o chamado é seu pessoal. Né? Deus fará outra obra de salvação para aquele seu filho, para aquele seu esposo, aquela pessoa que vive no seu hogar. Né? Deus tem um plano de salvação para cada pessoa, gente. A salvação, ela é individual. E salvação não tem nada a ver com conversão. Deus está preocupado com a nossa salvação, porque Ele não quer que ninguém pereça, né? Porque tem muita gente que fala, ai, que quando eu me converti, agora que eu estou convertido, isso não garante para você a salvação, não. Né? São Paulo, a Bíblia nos ensina o caminho da salvação, gente. Então, todos esses ensinamentos de São Paulo é para nós chegar nessa salvação. É para nós, né, ponermos ao serviço de Deus, para que mais pessoas possam receber aquilo que nós estamos recebendo. Olha só que ele fala, nossa, vocês não têm um entendimento. Por quê? Sem o Espírito Santo nós não temos entendimento. Ele tem razão, gente. Não é que ele é soberbo ou que ele se sente superior. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Né? Então que a gente no dia de hoje possamos pedir batismo no Espírito Santo. Que a gente não pede. A gente muitas vezes quer graças materiais, graças físicas, mas não espiritual. É lícito pedir, gente, graças físicas? Sim. Deus nos dá? Sim. Mas também que possamos, no dia de hoje, pedir o batismo no Espírito Santo. Né? Porque sem Jesus, nada podemos fazer. Para que essa voz intrusiva, né, esse pensamento, nós não colocamos em prática esse pensamento, porque não é de Deus. Então, que a gente possa primeiramente silenciar para escutar a voz de Deus, né? E pedir o Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala, né? Quando você estiver, gente, em um julgamento, ou que você estiver na frente de pessoas que você precisa
usar a palavra de Deus, não se preocupa, que o Espírito Santo falará por você. Olha só que interessante. Então não é por mim, não é uma coisa minha, e sim um dom de Deus. Então que no dia de hoje você possa vencer esses pensamentos intrusivos, né? E deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo te coloque nesse caminho, né? No caminho, nas vontades de Deus. Que você coloque no serviço de Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Nos vemos até o próximo vídeo.